Como nasceu o nosso universo? Parece difícil de responder. Então, que tal isso? O que existia antes do nosso universo? Enquanto os cientistas procuram a resposta para a pergunta mais difícil da história, vamos ver o que eles descobriram até agora. No século XX, lançamos luz sobre esse mistério. Tudo graças a este homem, Edwin Hubble. Um dia, em Mount Wilson, no sul da Califórnia, ele apontou seu telescópio para o céu e descobriu que algumas nuvens aleatórias de gás, voando por toda parte, são na verdade outras galáxias. E elas são muitas. Ele também descobriu outra coisa, algo que mudou o mundo para sempre. Elas estão se movendo. E daí? Você pode perguntar. Bem, isso significava uma coisa muito importante. O universo está se expandindo. E se está se expandindo, provavelmente teve um começo em algum lugar, certo? Agora, tudo o que temos a fazer é voltar no tempo e ver onde foi o começo. Os cientistas levaram muitos anos para chegar a uma teoria completa. A teoria do Big Bang. E aqui está. Nada nunca esteve em lugar nenhum, porque nem quando e nem onde existiam. Você entendeu? Mas na verdade não. Havia uma coisa. Era a chamada singularidade cósmica. Um estado em que nosso universo era incrivelmente pequeno, denso e muito, muito quente. Imagine se nosso universo fosse comprimido em uma pequena bola. A pressão e a temperatura em seu interior seriam enormes. Em algum momento, tornou-se impossível resistir. E aí veio o Big Bang. Uma explosão de energia e matéria que criou tudo o que vemos agora. Tempo e espaço, forças físicas básicas, também espalhou quarks por toda parte. Esses quarks, minúsculas partículas que compõem nosso mundo, estavam fervendo em um caldo cósmico incrivelmente quente. Quando esfriou, a gravidade começou a atraí-los uns para os outros. Eles se reuniram em átomos, depois em moléculas que formaram os primeiros objetos do mundo, as estrelas. E tudo isso aconteceu há apenas 12 a 14 bilhões de anos. Tudo bem, agora sabemos como nosso universo foi criado. Mas o que havia antes disso? Alan Harvey Guth, um físico teórico e cosmólogo norte-americano, dedicou toda a sua vida a resolver esse mistério. Após estudar a teoria do Big Bang, Guth encontrou algumas falhas. Por exemplo, a distribuição da matéria foi muito uniforme, embora não devesse ser. Vamos pendurar um balão cheio de tinta no teto e colocar uma tela branca no chão. Se deixarmos o balão cair, ele estourará e veremos o caos completo na tela. Um monte de manchas espalhadas por toda parte aleatoriamente, nenhuma igual à outra. Mas não é bem assim que o universo primitivo se parecia. Em vez de jogar o balão com tinta do teto, vamos desenhar um pequeno ponto vermelho na tela. Agora vamos expandir um pouco mais, e muito mais. Se capturarmos essa ação quadro a quadro, ao reproduzirmos, veremos um círculo crescendo gradualmente em todas as direções. Essa é a realidade. O universo primitivo era muito uniforme e proporcional. Essa foi a descoberta de Guth, a inflamação cósmica, uma teoria que diz, mesmo antes do Big Bang, havia algum tipo de força que podia dar ao Bang uma forte aceleração. Algo que fosse capaz de distribuir tudo no espaço de forma instantânea e uniforme. A teoria de Guth foi um grande sucesso e agora a maioria dos cientistas confia nela. Para a maioria deles, essa ideia do nascimento do universo é suficiente. Para a maioria, mas não para todos. Martin Boyovald é um alemão, professor de física. E em sua opinião, o universo nasceu de maneira bem diferente. Lembra quando falamos sobre singularidade cósmica? O estado do universo quando pequeno, infinitamente denso e superquente. De acordo com a teoria de Martin, a singularidade não poderia simplesmente aparecer do nada. Isso não faz sentido. Mas então, de onde veio? Vejamos um pêndulo em um relógio antigo. O pêndulo oscila para frente e para trás. Seu movimento é suave, contínuo e ininterrupto. É assim que costumamos ver o tempo. Ele flui e nunca para. Mas o tempo quântico... o tempo quântico não funciona da mesma maneira. É mais como o ponteiro dos segundos de um relógio. Consiste em pequenos segmentos e pausas curtas. E assim como o ponteiro dos segundos de um relógio, o início de um segmento de tempo é sempre o fim de outro. Está vendo o que eu quero dizer? Vamos voltar aos balões novamente. De acordo com a teoria do Big Bang, era uma vez, nosso universo começou a se expandir e inflar como um balão. Mas mais cedo ou mais tarde, ele explodirá novamente. O universo começará a encolher, retornando ao estado de singularidade cósmica. E então, adivinhem, o Big Bang 2. Nada aparece do nada, nem desaparece no nada.
Segundo a teoria de Boyle-Wald, o início de cada universo é o fim do anterior. Nosso universo não é o primeiro nem o último. Milhões de universos semelhantes existiram antes e existirão depois de nós. Essa teoria, embora pareça muito lógica, está longe de ser completa. Infelizmente, não temos conhecimento suficiente para encontrar todas as evidências. Então, por enquanto, são apenas hipóteses. Mas algumas pessoas têm ideias ainda mais estranhas. Os cientistas promovem teorias tão incomuns que por vezes não parecem plausíveis. Neil Turok, um físico sul-americano, e seu colega Paul Steinhardt, um físico teórico norte-americano, procuram respostas muito além do nosso universo. Eles dizem que sim, nosso universo não é o primeiro. Houve e haverá um número infinito deles. E não só haverá Big Bangs sem fim. Nosso universo é apenas um de um número infinito de outros. E todos estamos presos em um ciclo de renascimentos intermináveis de mundos paralelos. Isso soa incrível e assustador ao mesmo tempo. Mas como funciona? De acordo com essa teoria, nosso universo está localizado dentro de uma chamada brana, como em membrana. Em outras palavras, estamos presos em algum tipo de superfície elástica capaz de contrair, esticar, oscilar e assim por diante. Como pedaços de tecido em uma corda, esses universos paralelos estão localizados próximos uns dos outros. Cada um tem um vizinho, não somos a exceção. Outro universo pode estar a poucos centímetros do nosso, mas não podemos vê-lo. Isso porque há um pequeno espaço entre nós, e este pequeno espaço contém a quarta dimensão. Como esses universos se originam? Por colisão de branas. Essas branas estão se aproximando muito, muito lentamente, até que um dia elas finalmente colidem. Sua colisão cria 2 Big Bangs e 2 universos paralelos. Aí elas se afastam um do outro. Os mundos criados continuam a viver. Atualmente estamos nessa fase. Mas quando eles desaparecem, as branas colidem novamente, e isso levará ao nascimento de um novo universo. Lembra da teoria da inflação cósmica? Houve uma energia misteriosa que empurrou e acelerou o Big Bang. Bem, uma colisão com outro universo explicaria tudo. Claro, o que está descrito aqui é uma grande simplificação. Quando você ouve que nosso mundo é um pedaço de tecido em uma corda, parece um absurdo completo. Mas essa ideia é baseada na teoria das cordas e na teoria M, 2 gigantes da mecânica quântica. Se forem verdadeiras, podem explicar quase tudo no nosso universo. Criar uma teoria é um processo incrivelmente complexo. Turok e Steinhardt fizeram uma enorme quantidade de cálculos e descartaram muitas teorias que não funcionaram. Para fazer funcionar, eles precisaram superar os limites da mente humana e pensar em 11 dimensões ao mesmo tempo. Infelizmente, essa ideia maluca e elegante foi ridicularizada. Turok e Steinhardt dizem que os cientistas são pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Eles também têm medo da mudança e do desconhecido, e é realmente assustador questionar tudo em que acreditávamos antes. Muitos anos atrás, as pessoas não acreditavam que a Terra fosse redonda. Depois ficaram indignadas com a teoria do Big Bang. Não podemos fazer descobertas sem enfrentar o medo. É por isso que Turok e Steinhardt não planejam desistir tão facilmente. Afinal, as evidências que temos agora apenas dizem que cada uma das 3 teorias é igualmente possível. Então, qual resposta está correta? Talvez nunca saibamos, pelo menos não nesta fase do desenvolvimento humano. Infelizmente, enquanto não tivermos evidências, podemos apenas teorizar. Mas talvez um dia encontremos algo que abra nossos olhos de uma vez por todas. Talvez um dia possamos resolver o mistério de como surgiu o nosso universo. Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias, e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca.
Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um Bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o Prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM. Mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático. Ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017. Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles, portanto deve haver alguma outra explicação. E há uma, talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang.
Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersenne-Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. O universo é um lugar grande, misterioso e em constante mudança. Mas, assim como temos fotos de bebê que mostram como éramos quando pequenos, os cientistas também têm uma foto de bebê do universo. Só que eles foram capazes de olhar 14 bilhões de anos no passado. Como isso é possível? Bem, vamos descobrir. Imagine ganhar o Oscar da ciência por uma foto que mostra o universo inteiro quando ele era apenas um bebê. Os cientistas conseguiram essa façanha fantástica usando a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe da NASA. Para tirar essa foto, eles construíram um satélite super legal, o lançaram no espaço e coletaram grandes quantidades de dados sobre o universo. Essa imagem acabou se tornando um tesouro cósmico. Ela ajudou a responder algumas das maiores perguntas do universo, mas também revelou alguns novos mistérios. Esses dados inovadores confirmaram o modelo padrão da cosmologia e nos disseram que nosso universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Além disso, mostraram que os elementos da nossa tabela periódica regular constituem apenas uma pequena fração da receita do universo. Para dizer a verdade, essa não é bem uma foto no sentido usual. É claro que não podemos de fato fotografar o que aconteceu há tanto tempo. A imagem de que estamos falando é chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB na sigla em inglês. A CMB é como uma luz tênue e brilhante que preenche todo o universo em todas as direções. Essas pistas podem nos ajudar a entender como o universo evoluiu e se tornou o que é hoje. A CMB é um brilho super legal que preenche todo o universo. Veja, quando você olha através de um telescópio comum, o espaço entre as estrelas e as galáxias parece bastante escuro. Mas com um incrível radiotelescópio, podemos detectar que esse espaço vazio e escuro é preenchido por um brilho super fraco e uniforme. Esse brilho está ao nosso redor e não vem de nenhuma estrela ou galáxia. Essa é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e é mais forte na parte de micro-ondas do espectro de rádio.
A CMB é um tesouro congelado, super frio, com cerca de 270 graus Celsius negativos. Brrr, isso é mais frio do que qualquer inverno que você já tenha experimentado. Essa luz antiga se formou cerca de 380 mil anos após o Big Bang, que aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, estamos olhando muito para trás no tempo. No início, o universo era como uma névoa espessa de plasma incrivelmente quente. Tinha quase 277.777.760 graus Celsius. Era tão quente que os átomos ainda não existiam, apenas elétrons e prótons selvagens pulando loucamente. Devido a essa névoa super quente, qualquer luz que tentasse viajar era espalhada por esses elétrons malandros. Era basicamente como tentar enxergar através do para-brisa embaçado de um carro. Mas então, o universo começou a se expandir em todas as direções, como um balão cósmico ficando cada vez maior, e ele continua se expandindo até hoje. Ao fazer isso, o universo começou a esfriar. Quando completou 380 mil anos de idade, finalmente esfriou o suficiente para que os elétrons e prótons se juntassem. Essas minúsculas partículas começaram a se combinar, formando principalmente átomos de hidrogênio. Quando isso aconteceu, o universo finalmente se tornou transparente, como uma janela clara. O momento dessa transição mágica é chamado de época de recombinação. Quando a era nebulosa terminou, a luz pôde viajar livremente. O universo se tornou como um vasto playground para a luz saltar e explorar. E como você sabe, a luz tem uma certa velocidade, 300 mil km por segundo, para ser mais específica, e leva algum tempo para que a luz de lugares distantes chegue até nós. Então, em outras palavras, a CMB é a luz mais antiga do universo. É como uma captura de um momento em que o universo começou a se tornar claro e transparente. Ao viajar pelo espaço, essa luz passou por todos os tipos de aventuras, como a formação de estrelas e galáxias. Ao longo do caminho, ela perdeu um pouco de energia e se transformou em micro-ondas, que nossos olhos não conseguem ver e que só podem ser detectadas com ferramentas especiais. Além disso, há alguns aspectos complicados que podem interferir nos dados. Por exemplo, os aglomerados de galáxias. Esses são grandes grupos de galáxias que ficam juntas no espaço. Quando a luz antiga da CMB viaja pelo universo, ela encontra esses grupos. E esses aglomerados sorrateiros tentam deixar suas marcas na CMB. Eles distorcem os padrões do brilho antigo, como se estivessem borrando a tinta de um livro antigo importante. É por isso que os cientistas precisam inventar técnicas e supercomputadores para ajudar a limpar essa bagunça e decodificar tudo corretamente. Devido a tudo isso, a CMB não é perfeitamente lisa. Ela tem algumas pequenas saliências e padrões. Esses padrões estranhos a tornam única, como se fosse a impressão digital do universo. Os cientistas têm usado ferramentas incríveis, como o satélite Cosmic Background Explorer e a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, para estudar esses padrões. O Cosmic Background Explorer, nossa câmera cósmica, fez o primeiro mapa do céu em micro-ondas de 1989 a 1993. Por que o estudamos? Bem, porque a CMB pode nos ajudar a aprender muito sobre o universo primitivo. Coisas como a forma como ele se expandiu, a quantidade de matéria normal e a misteriosa matéria escura que ele tinha, e até mesmo a forma geral do universo e muito mais. Basicamente, estamos brincando de detetive com o cosmos, tentando decifrar os mistérios do nosso mundo por meio de pequenas pistas e impressões digitais. Quais são os resultados? Bem, ferramentas incríveis como a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe nos ajudaram a descobrir fatos mais incríveis. Por exemplo, descobrimos que na verdade só podemos ver 5% do universo. Imagine o universo como uma torta cósmica. Os cientistas descobriram que 68% dele é composto de algo chamado energia escura e 27% é matéria escura. Apenas um ínfimo percentual de 5% é composto de matéria normal, aquela que nós, humanos, podemos ver. Portanto, a maior parte do universo é como esse reino oculto que nem sequer podemos imaginar. Também descobrimos o que aconteceu no início dos tempos. Imagine o universo logo após o Big Bang. Ele era tão pequeno, muito menor do que um próton. Tudo o que vemos hoje estava amontoado nesse espaço minúsculo. As regras da mecânica quântica, que permitem que coisas estranhas e selvagens aconteçam, estavam em pleno andamento naquela época. A matéria e a energia eram como aventureiros brincalhões, pegando emprestado do futuro e desaparecendo no nada.
Então, ocorreu a inflação cósmica e o universo subitamente se expandiu como pipoca em uma escala cósmica. Ele se tornou 1 trilhão de trilhões de vezes maior do que era, criando ondas de caos gravitacional por toda parte. Algumas ondas gravitacionais encheram o universo bebê como um mar, e seus padrões deixaram impressões digitais únicas na luz CMB. E tudo isso foi aprendido graças às imagens da CMB. De qualquer forma, a NASA tem um plano incrível para estudar a imagem do bebê do universo. Eles usarão um observatório muito legal chamado Piper, que significa Primordial Inflation Polarization Explorer, ou explorador de polarização da inflação primordial em tradução livre. Imagine o Piper como um balão espacial especial que voará alto no céu a partir de um local chamado Fort Summer, em Novo México. Ele tem 2 potentes telescópios que ficam em um recipiente do tamanho de uma banheira de hidromassagem cheio de hélio líquido. Esse hélio líquido é super frio, com cerca de 269 graus Celsius negativos. Mas o Piper adora o frio porque é extremamente sensível. Qual é a sua missão? Aprender tudo sobre os primórdios do universo, desde a sua primeira foto de bebê. Quando o Piper estiver lá em cima, examinará cuidadosamente a CMB, tentando encontrar alguns padrões ocultos que guardam os segredos de como o universo cresceu e mudou ao longo do tempo. Esse espião com uma lupa estará examinando 85% do céu. O lançamento do Piper está programado para o final de setembro. Você poderá até mesmo assistir à emocionante ação de enchimento do balão ao vivo no site da Columbia Scientific Balloon Facility. Vai ser uma diversão de outro mundo. Então, bem, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é como um contador de histórias que viaja no tempo, nos dando pistas valiosas sobre o incrível passado do universo. Isso não é incrível? O espaço é cheio de surpresas e há muito mais a ser descoberto. Mantenha seus olhos nas estrelas e quem sabe o que mais encontraremos por aí? Bang! Ou devo dizer, Big Bang. O Big Bang. Então, depois do Big Bang, o universo se assemelhava a uma sopa quente de prótons, nêutrons e elétrons. Depois que começou a esfriar, os prótons e nêutrons começaram a se combinar, formando os primeiros átomos ionizados de hidrogênio e, mais tarde, alguns de hélio. Esses átomos ionizados de hélio e hidrogênio atraíram elétrons, transformando-se em átomos neutros. Como resultado, a luz foi capaz de viajar livremente pela primeira vez, já que não estava mais espalhando elétrons livres. O que isso significa? O universo não estava mais escuro. Ao mesmo tempo, ainda faltavam algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang para que as primeiras fontes de luz começassem a aparecer. Foi quando chegou ao fim a Idade das Trevas Cósmica. Não sabemos ao certo como era a primeira luz do universo ou como as primeiras estrelas se formaram. Felizmente, temos o telescópio espacial James Webb para nos ajudar a encontrar as respostas. Como assim? Porque esse é um telescópio infravermelho. Por que ele é importante? Vamos descobrir. Imagine uma estrela. É uma estrela muito, muito antiga, talvez a primeira estrela que existiu. A luz deixa essa estrela há 13,6 bilhões de anos e parte em uma incrível jornada pelo espaço e pelo tempo. Ela precisa chegar aos nossos telescópios. No momento em que essa luz chega até nós, sua cor, ou comprimento de onda, muda para o vermelho. E isso é algo que chamamos de redshift, ou desvio para o vermelho. Isso acontece porque quando falamos de objetos muito distantes, a teoria da relatividade geral de Einstein entra em ação. De acordo com ela, a expansão do universo também significa que o espaço entre os objetos se estica, fazendo com que eles se afastem uns dos outros. Mas isso não é tudo. A luz também se estica, o que a desloca para comprimentos de onda mais longos. Por fim, essa luz chega até nós na forma de infravermelho. Em outras palavras, o desvio para o vermelho significa que a luz originalmente emitida pelas primeiras estrelas ou galáxias, como luz ultravioleta ou visível, é deslocada para comprimentos de onda mais vermelhos no momento em que a vislumbramos aqui e agora. Para os objetos mais distantes com redshift muito alto, esse mínimo de luz visível é deslocado para a parte do infravermelho próximo e médio do espectro eletromagnético. É por isso que, para ver esses objetos, precisamos de um telescópio superpoderoso. E se falarmos do telescópio Webb, ele pode ver de 100 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang, o que é incrivelmente impressionante. Assim, ao observar o universo no comprimento de onda infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou.
O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que se formaram no início do universo. Para olhar tão longe no tempo, precisamos olhar mais profundamente no espaço. Tudo isso porque a luz leva tempo para viajar de lá até nós. Portanto, quanto mais longe olhamos, mais nos distanciamos no tempo. Para encontrar as primeiras galáxias, o James Webb fará uma pesquisa ultra profunda do universo no infravermelho próximo. Em seguida, ele fará o acompanhamento com alguns outros métodos de pesquisa. Como você se lembra, o gás entre as estrelas e as galáxias no início do universo era opaco, e a luz energética das estrelas não conseguia penetrar nele. Mas então, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, de repente ele se tornou completamente transparente. Por quê? O telescópio James Webb pode ter descoberto o motivo. Em um determinado momento no passado, as estrelas das primeiras galáxias emitiram luz suficiente para ionizar e aquecer o gás ao seu redor. Isso ajudou a clarear a visão ao longo de centenas de milhões de anos. As mais recentes percepções que os cientistas obtiveram foram sobre um período de tempo chamado Era de Reionização. Foi nessa época que o universo passou por algumas mudanças drásticas. Após o Big Bang, o gás no universo era incrivelmente quente e denso. Centenas de milhões de anos se passaram e ele esfriou. Mas então, algo desconcertante aconteceu. Foi como se o universo tivesse apertado o botão repetir e o gás se tornou ionizado e quente mais uma vez. Isso pode ter acontecido devido à formação das primeiras estrelas. Depois disso, milhões de anos mais tarde, essa mistura se tornou transparente. Há muito tempo, os pesquisadores esperam encontrar evidências definitivas que possam explicar essas mudanças. E agora, o telescópio finalmente mostrou que essas regiões transparentes estão localizadas ao redor de galáxias. Os astrônomos viram essas galáxias reionizarem o gás ao seu redor. Melhor ainda, eles conseguiram medir o tamanho dessas regiões transparentes. Elas são gigantescas em comparação com as próprias galáxias. Imagine um balão de ar quente, e agora imagine uma ervilha flutuando em seu interior. Você já entendeu. E adivinhe só? Essas galáxias minúsculas conduziram todo o processo de reionização, limpando enormes regiões do espaço ao seu redor. Essas bolhas transparentes continuaram crescendo até se fundirem e fazerem com que todo o universo se tornasse transparente. A equipe de pesquisa escolheu como alvo um período de tempo antes do fim da Era da Reionização. Naquela época, o universo não era totalmente opaco, mas também não era totalmente claro. Era uma colcha de retalhos de regiões de gás em diferentes estados. Para descobrir esse fato interessante, os astrônomos apontaram o telescópio James Webb na direção de um quasar, um objeto espacial incrivelmente brilhante. Ele agiu como uma lanterna gigantesca, viajando em nossa direção através de diferentes regiões de gás. Ela era absorvida pelas manchas quase opacas, ou se movia livremente pelas áreas onde o gás era transparente. Os cientistas, então, usaram o Webb para examinar as galáxias nessa região do espaço. Eles descobriram que essas galáxias eram geralmente cercadas por regiões transparentes com um raio de cerca de 2 milhões de anos-luz. Para fins de comparação, a área que as galáxias limparam era quase a mesma distância que o espaço entre a nossa galáxia Via Láctea e a nossa vizinha mais próxima, a Galáxia de Andrômeda. E o telescópio testemunhou essas galáxias no processo de limpeza do espaço ao redor delas. Era o fim da Era da Reionização. Até então, ninguém tinha evidências do que causou a reionização. A equipe está planejando mergulhar na pesquisa sobre outras galáxias em 5 campos adicionais. Os resultados do telescópio Webb no primeiro campo foram extremamente claros. E, embora os astrônomos esperassem identificar algumas dezenas de galáxias existentes durante a Era da Reionização, eles conseguiram identificar 117. Agora, vamos falar um pouco sobre o principal herói do programa de hoje, o telescópio espacial James Webb. Trata-se de um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente que o telescópio espacial Hubble, e este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também é muito caro, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado em apenas 1 a 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA gastou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais 1,5 bilhão de dólares para fixá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos.
Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de peso de 92%. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. Um revestimento de ouro é aplicado a cada espelho, isso é verdade. Mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é inferior a 60 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm menos de 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme com 5 camadas envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, mantendo-o resfriado. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos. A época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura,
que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando os cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem duas maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso Sistema Solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente. Bem, foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto. E extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida.
Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois estava quase finalizada. Era quente apenas durante o grande estouro. Assim que a expansão começou, o universo começou a esfriar, parecido com um gás que esfria quando você borrifa uma lata de aerossol. Durante esse processo, parte da energia meio que congelou, assim como a água que vira gelo. Aqui a energia pura foi congelada e solidificada em matéria. 1 minuto após a explosão, o resfriamento ainda estava acontecendo, extremamente rápido e literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que o universo realmente não tem bordas, ele não era mais apenas um ponto compacto. A base para uma maior expansão e tudo que está por vir estava sendo formada. Lembra daquelas minúsculas partículas daquele primeiro estágio de boom do universo? Elas começaram a se agrupar, formando átomos de hélio e hidrogênio. Levou cerca de 3 minutos para que a maior parte do hélio e todo o hidrogênio do espaço fossem produzidos. Esses dois são os elementos mais comuns e os materiais básicos que mais tarde formaram as primeiras galáxias e estrelas. Só porque a base foi concluída, não significa que a criação do universo parou após aqueles primeiros minutos. É verdade que depois disso, nenhum elemento novo foi criado por milhões de anos, razão pela qual a versão inicial do universo foi inteiramente de hélio, hidrogênio e energia. Mas, eventualmente, os átomos começaram a se agrupar lentamente, o que depois de muito tempo causou a criação de galáxias e estrelas. Nuvens de hélio e hidrogênio se agruparam e se transformaram em estrelas com forças gravitacionais. Nosso Sol também é feito de 3/4 de hidrogênio, enquanto o resto é hélio. 1/4? Sim. Em estágios posteriores, alguns outros elementos mais pesados começaram a aparecer também, como carbono, ferro, oxigênio e assim por diante. Não se tratava apenas de processos químicos em que novos elementos, estrelas ou planetas continuavam chegando. Todo o universo está se expandindo desde o Big Bang. Os pesquisadores perceberam que outras galáxias estão se afastando da nossa. Rapazes, vocês precisam parar de fazer isso. Como iremos descobrir a vida alienígena lá fora se continuarem fugindo o tempo todo? E não apenas isso, as galáxias mais distantes estão na verdade se movendo mais rápido do que as próximas da nossa, Via Láctea. O universo é fabuloso, desconhecido, misterioso, assustador e completamente silencioso. Imagine-se flutuando com seu traje espacial em algum lugar acima da Terra. Tudo o que realmente consegue ouvir é o som da sua própria respiração. Nada de fora. Como não há atmosfera, o som não tem como viajar ou ser ouvido. Falando em traje espacial, essa coisa custa cerca de 12 milhões de dólares. Acho que isso significa que teremos que esperar um pouco mais para tentar aquela coisa toda de relaxar no espaço. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então você pode pensar que é o mais quente também. No entanto, na verdade, é Vênus quem leva esse título em nosso sistema solar, com a superfície torrada pela temperatura de 450 graus. Bastante! Mercúrio não tem atmosfera, que se encarrega de regular a temperatura. Por isso ele perde a disputa pelo título de esquentadinho do sistema solar. Vênus também tem dias bem longos. Apenas um deles dura cerca de 243 dias terrestres. Isso é útil para aquelas pessoas com listas de tarefas muito longas que gostam de ir com calma e devagar. No entanto, o planeta orbita o Sol em 225 dias terrestres, o que significa que um ano lá dura 18 dias terrestres a menos que um dia do planeta. Você pode fazer 2 aniversários em um dia, então? Bem, esse pode ser um dos lados bons, mas a desvantagem é que em Vênus chove ácido sulfúrico e neva metal. Não é mais tão divertido, né? A própria Terra é fria. Com 4 bilhões e meio de anos, é o único planeta conhecido que tem vida, e também com mais árvores do que estrelas na Via Láctea. 3 trilhões, enquanto existem apenas de 100 a 400 bilhões de estrelas. Podemos já ter contado as árvores, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre o nosso oceano. Apenas 5% dele é explorado. Então conhecemos menos sobre ele do que a respeito de Marte ou a Lua, cujas superfícies foram totalmente mapeadas. É engraçado como o espaço sideral está a apenas 100 km de distância de nós, contando a partir do nível do mar no nosso planeta. Parece tão perto. Às vezes eu percorro essa distância só para tomar meu café da manhã. E, no entanto, apenas 5% do universo é visível da Terra. 68% é energia escura, enquanto 27% é matéria escura, que não conseguimos ver com o telescópio.
Tão perto, mas tão longe. Sempre veremos o mesmo lado da Lua, não importa onde estejamos na Terra. A Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso é chamado de rotação síncrona. O pôr do Sol em Marte é azul. Isso acontece porque a poeira fina no planeta vermelho tem o tamanho perfeito para que a luz penetre com eficiência em sua atmosfera. Assim, ela se espalha conforme fica mais perto da direção em que o Sol vai, ao contrário da luz de outras cores. O universo é cheio de maravilhas, e uma delas é um planeta feito de diamantes. Sim, ele é 2 vezes maior que a Terra, e os cientistas acreditam que seja parcialmente coberto por diamante e grafite. Agora, para chegar lá, você provavelmente precisará daquele traje espacial de 12 milhões de dólares, junto com uma nave muito cara, e essa é a questão-chave aqui. Se você conseguir ir e voltar, pode até mesmo pagar facilmente. Os cientistas também têm algumas previsões sobre o fim de tudo. Ah, cara, pronto para isso? Em seus primeiros estágios, o universo era denso e compacto, então era realmente espesso. Mas depois de cerca de 400 mil anos, continuou se expandindo, o que o tornou mais transparente. Tudo isso encorajou a liberação de luz, que hoje conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, com a sigla em inglês CMB. É como se você ligasse a TV em um canal vazio e desconectasse o cabo. Aí veria pontos pretos e brancos estáticos se movendo na sua tela. Eles são algo parecido com a CMB, e também um reflexo de toda aquela energia que foi liberada durante o Big Bang. A CMB ainda está aqui. Os astrônomos podem vê-la através do telescópio de micro-ondas. A expansão nunca parou, na verdade. O universo ainda está se espalhando a cada segundo a uma velocidade inacreditável, fazendo com que todos os objetos no espaço se afastem uns dos outros o tempo todo. Como repelente, nós sabemos disso porque o Sol de outras galáxias parece mais vermelho do que deveria ser. Isso é chamado de desvio para o vermelho, e acontece quando a fonte de luz se afasta de quem a está observando. E ainda tem a gravidade. Ela atrai todos os objetos do universo uns para os outros, e é a razão pela qual os planetas continuam orbitando o Sol, ou porque nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea. É por isso que ficamos no solo, enquanto no espaço flutuaríamos, já que não há gravidade lá em cima. Com tudo isso em mente, os cientistas tiveram a ideia de que um dia o universo simplesmente tomará a direção oposta e começará a encolher, o que ficará conhecido como Grande Colapso. Se isso realmente vai acontecer, dependerá de como estará o nosso universo. Se ele estiver aberto, continuará se expandindo e nada jamais o deterá. Mas com o tempo, à medida que vai se alongando, a densidade ficará tão baixa que as galáxias não conseguirão formar novas estrelas e as existentes desaparecerão. Enquanto o espaço perder toda a luz e calor, a vida não será possível. O universo permanecerá tão frio e continuará se espalhando fracamente pela escuridão sem fim. E então, com o grande colapso ou não, bang! E tudo desaparece. Ei, que bom que temos bilhões de anos pela frente, hein? Talvez você e eu não estejamos por perto. Eu vou me aposentar.